módulo 1, então, do nosso curso, ele tem como tema geral a educação social. Né? E aí eu estou trazendo aqui um recorte, e eu falo muito para os educadores sociais, porque eu fui educadora social e me reconheço educadora social. Tenho aprendido com um colega nosso, que é o Santiago, que o reconhecimento não se dá da pessoa para ela mesma, mas se dá da sociedade para a pessoa. Então, a sociedade hoje não me identifica mais como, vocês, nesse caso, não me identificam mais como educadora social, porque hoje estou na universidade. Mas eu estou na universidade porque fui educadora social. Foi essa trajetória que me trouxe até aqui. E por isso todo o meu empenho, né, de poder abrir as portas da universidade, que é pública, para nós, né, para o nosso povo, para a nossa gente. Seja quem for. Mas esse é o espaço que a gente precisa ocupar. Porque a educação social, vocês sabem, academicamente não tem um espaço. Há que se questionar sobre isso, há grupos que questionam sobre isso, né? Que inclusive dedicam um tempo em criticar esse espaço da aproximação, né, da educação social com a academia. Eu particularmente vou dizer da minha experiência que a minha trajetória como educadora, que primeiro fui educadora e depois fui buscar os estudos universitários, fez um movimento, provocou um movimento de rebeldia e de abertura para outras coisas que, antes de entrar na universidade, eu não tive oportunidade. Apesar de não ter tido uma formação específica no campo que eu atuava, eu opto por fazer pedagogia porque entendia que o que eu fazia era pedagógico. Então, por entender que, sendo pedagógico é educação, eu venho para o curso de pedagogia. Não encontro um lugar nesse curso, é fato, eu não encontro um lugar nesse curso para as discussões que eu gostaria de fazer. Me torno, de certa forma, a colega estranha do mim, porque eu falava de menino em situação de rua o tempo todo, e os meus colegas falavam de educação infantil, de ensino fundamental. Essas crianças e adolescentes que eu trabalhava estavam na educação infantil, estavam no ensino fundamental, mas o espaço acadêmico não reconhecia esses sujeitos como sendo sujeitos da escola. Né? Então, os estudos que a gente hoje tenta, insiste em grudar nesse espaço, são estudos que vão pensar esses sujeitos dentro da escola. Todos os sujeitos vão passar pela escola. Né? Nós sabemos, nós queremos ou não. Não que a gente queira porque entende que essa escola é o melhor lugar para estar, mas como uma representação social importante, a gente faz todo um esforço para que eles se vinculem e permaneçam nesse espaço e consigam concluir os seus estudos, correto? Então é um pouco a nossa trajetória, né? E é um pouco a trajetória que eu, junto com o CEPOPS e todo esse povo que vem se unindo a nós, né? O CEPOPS é um espaço aberto, então, para dizer quem tiver desejo em compartilhar com a gente conhecimento, estudar junto, é um espaço que está aberto para vocês chegar e compartilhar. Aí, os colegas que não deixam mentir, não temos só educadores sociais, a gente tem uma turma grande de assistentes sociais, de psicólogos, né? Não tem coragem, mas está aberto. O pessoal das ciências sociais, é um espaço muito rico de produção de conhecimento. Bom, a primeira pergunta que a gente faz é: o que é educação social? Foi uma pergunta que a gente fez para vocês. O que é educação social, e aí pode passar adiante, quando a gente pensa que toda educação é social? Não é isso? Por que uma educação social? Por que falar de uma educação social? Né? E aí eu coloco aqui no cantinho o social da educação. Eu tento pensar sobre essa expressão já tem algum tempo. E confesso que eu adoto essa expressão educação social quando eu entro para essa universidade como professora. Porque ela cria uma área com esse nome. Até então, eu vou depois trazer mais exemplos, mas até então essa não era uma expressão que eu sentia conforto em afirmar. Porque nós vivemos no Brasil hoje uma realidade onde muitos coletivos de educadores estão discutindo, né, o seu campo. Nós estamos construindo esse campo, apesar de não ser
nós não estamos iniciando historicamente essa atividade, mas neste momento nós celebramos no Brasil, né, um momento já de pouco mais de uma década, de discussões sobre o campo do que nós agora estamos chamando de educação social, mas ela nem sempre teve esse nome. Então, hoje eu uso com mais conforto essa expressão, mas eu gosto mesmo de educação no campo social, porque me parece mais amplo, né? E não cai nessa dificuldade de compreensão, de ter que dizer, justificado, porque uma educação é social, sendo que toda educação deveria ser social. O que eu tenho construído como afirmativa nesse sentido? Toda educação é social, eu concordo, mas nem toda educação se ocupa do social. Há exemplo da educação escolar. Né? Nós estamos dentro de uma faculdade de educação que formam pedagogos. Eu sou professora nesse curso de pedagogia e eu posso dizer para vocês que o nosso curso ele encaminha toda a formação do estudante para pensar o aspecto da escolarização do sujeito, muitas vezes desvinculado com a realidade, o entorno, a vida, o conhecimento popular. Então, isso para mim ajuda a confirmar que nem toda educação se ocupa do social. Por isso, a justificativa de ter a necessidade de uma educação social. Certo? E aí eu trago lá o meu colega Marcelo Morales, um uruguaio que esteve conosco no final de semana passado no Encontro Estadual de Educação Social, que vai fazer essa discussão, vai discutir na tese de doutorado dele, também Marcelo é um educador social, acho que é bem importante fazer um parênteses aqui, por ser educadora social e fazer essa defesa da sistematização da nossa prática e produção de conhecimento, né? Pensando que nós produzimos conhecimento. A diferença entre o conhecimento produzido academicamente e o conhecimento produzido na prática é o lugar onde ele está sendo produzido. Então, abrir esse espaço, ocupar esse espaço e poder encontrar vocês aqui é um momento que a gente celebra muito, porque é o momento onde a gente vai dar visibilidade para essas práticas e está instigando cada um de vocês a refletir sobre a própria prática e poder pensar ela enquanto produção de conhecimento. Nós estamos produzindo conhecimento. Quem hoje produz conhecimento na educação social são os educadores sociais. Então, o meu parênteses era o seguinte, que nós temos uma preocupação em trazer para o diálogo quem teve essa experiência. Nem todos são educadores sociais, que estão compondo o material, aqui a produção do material, mas têm uma experiência no social. Para a gente isso é bastante importante. Não são produtos acadêmicos. Eu não me apropriei desse tema academicamente. Eu venho da base, eu venho do chão, eu venho por dentro fazendo essa discussão. Refletindo na minha própria prática, e eu lembro desde o primeiro dia como educadora social, para mim ainda muito, muito presente, foi o dia que eu cheguei sem saber o que era aquilo, sem a menor informação de que sujeitos eu ia encontrar, e eu, com a experiência escolar que eu tinha, achava que eu tinha que dar um reforço escolar. Então, eu transformei o espaço do encontro numa pequena escolinha. Uma pequena escolinha, pensando atividade de pintura, de desenhos impressos. Está pronto. Era isso. Então, vindo daí, eu vou tecendo toda a reflexão sobre a minha prática, faço mestrado, faço doutorado e me concurso aqui na universidade. Então, são os educadores que estão ocupando esse espaço. A gente quer dar visibilidade para esse povo que vem por dentro fazendo essa reflexão. A proteção teórica ela é bastante importante, ela é fundamental, mas sem essa raiz, a gente acha ainda uns distanciamentos que para mim ainda são estranhos. Talvez eu mude, né, o decorrer do tempo. Mas então, para dizer para vocês que a educação social se coloca, nosso grupo, né, não sou só eu, estamos colocando essa discussão nesse lugar de que toda educação é social, mas que nem toda educação se ocupa do social, por isso a justificativa e necessidade de uma educação social. E aí a gente fica pensando assim, bom, né? O que é a educação, o que é a pedagogia, o que é a educação social, o que é a pedagogia? E a gente vai dizer que se a pedagogia é a ciência da educação, a pedagogia social é a ciência da educação social. No Brasil, nós não temos uma tradição de estudo sobre pedagogia social. A educação social, eu acabei de falar, tem um pouco mais de uma década que a gente tem usado essa expressão, a gente usou outras.
tantas, várias, muitas. Mas saibam, pode passar, que na Europa ela tem uma história de muito tempo. Ela surge pela primeira vez no final da Primeira Guerra Mundial, na Alemanha, como uma necessidade. Ela nasce, é uma diferença importante. Eu estou valorizando aqui a história para dizer que essa história é a história que nos serve. Pelo contrário, há todo um esforço de crítica em relação à apropriação de conceitos europeus para pensar nosso contexto brasileiro e latino-americano. Estamos num continente, né, que tem histórias diferentes. Nós somos colonizados pelos europeus. Então nós temos que olhar desde esse lugar. Mas precisamos saber que na história foi escrito dessa forma. Ela nasce academicamente no final da Primeira Guerra Mundial como uma necessidade de atendimento aos órfãos da guerra. Mas quem olha para esse movimento, assim, olha, tem um monte de órfão ali, ó. Então vamos criar uma disciplina para formar os educadores para trabalhar lá. E aí com isso ela já tem um caráter científico diferente da nossa experiência, que é bem particular. Nem comparada a, se a gente colocar em comparação com as experiências da América Latina, o Brasil tem uma história própria de construção dessas concepções. Nós temos grupos hoje que defendem a pedagogia social, nós temos grupos que recusam a pedagogia social, e nós temos outros grupos, tipo o nosso, assim, que está estudando essa pedagogia social para pensar que ela colabora com aquilo que é nosso. Tá? O que é essa pedagogia social mesmo? Quando a gente começa a estudar, a gente vai percebendo, vai me... diz assim, 20 minutos. O que é essa pedagogia social? Quais são os fundamentos teóricos que dão origem, né, e que orientam essas práticas? Nós temos conhecimento de muitas experiências que vão ao encontro de uma concepção de adaptação social. Faz sentido isso para nós? Adaptação social? Sim. A gente dá? Faz. A gente trabalha para adaptar socialmente. Nos nossos objetivos, não, né? Pela nossa trajetória e pela tradição que nós temos em educação popular, nossas práticas tendenciam, mas nem sempre alcançam. É uma discussão que eu faço na minha tese. Tem porquês, eu não vou falar sobre isso porque não é o tema hoje, a gente deveria ter mais tempo. Mas há sim objetivos que têm esse interesse, mas nem sempre a gente consegue alcançar. Na Europa não, na Europa é adaptação cultural, principalmente porque tem uma experiência que nós estamos vivendo agora no Brasil, né, de migração. Então na Europa isso já é uma frequente. Então há uma intenção de adaptar os sujeitos culturalmente nos seus espaços, o trabalho do educador social, principalmente. Né? Aos nossos olhos isso pode parecer uma coisa muito complicada, aos olhos deles é isso, é a realidade deles. Por quê? Porque nossa realidade de desigualdade social é muito distinta. Né? Nós temos uma outra trajetória, uma outra tradição, e nós temos também essa questão específica que é de uma desigualdade exacerbada que não se vive. A pobreza, há dificuldades financeiras, econômicas na Europa, nos países europeus, sim, mas com essa desigualdade social como é a nossa, temos pouquíssimos. Então a pedagogia social nasce e se desenvolve na sua particularidade. E é isso que nós estamos aqui no Brasil ensaiando ainda, vamos dizer assim. Nós estamos ensaiando uma pedagogia social, estamos ensaiando uma compreensão, até porque, se a gente olhar no comparativo o que é, onde que se desenvolve a pedagogia social na Europa, dentro de um quadro muito distinto do nosso, que é de compreensão de ciências da educação. Nós estamos aqui numa compreensão, dentro de uma compreensão de ciências humanas, onde as licenciaturas estão completamente distanciadas da pedagogia. Eu escuto dos estudantes das licenciaturas que vêm aprender educação na FACED, como se as licenciaturas não fossem educação. Né? E aí eu tento entender, tento ler isso como vem aprender a didática, talvez, vem aprender coisas específicas que talvez nós tenhamos mais condições de apresentar, né, do que
não mais condições, mas seja mais presente no nosso currículo do que no currículo das licenciaturas. Então, como é que a gente, dentro de uma compreensão de pedagogia que limita a formação à docência de anos iniciais de educação infantil, então não tem como comparar, porque mesmo que a gente institua uma pedagogia social no Brasil, a gente precisaria reformar a pedagogia hoje no nosso país, porque ela tem uma crise de identidade. Nós temos aqui do lado Uruguai, que tem formação completamente diferente. Completamente diferente. Então, mesmo aqui do ladinho, a gente não consegue comparar. Imaginem se a gente vai conseguir comparar com países europeus que têm aí, né, sua história própria. Escolinha, que vocês já vão ter acesso depois. E aí, só voltando aqui um pouquinho no Brasil, né? A área começa a se organizar de modo prático a partir das organizações religiosas, trabalho voluntário, a partir dos movimentos sociais. Acho que aqui tem um aspecto bem importante para a gente se dar conta de que, confirmar, né, o que eu acabei de dizer, que nós não temos como nos comparar ou incorporar conhecimentos estrangeiros, porque nós temos uma história muito particularizada. Os movimentos sociais são muito importantes na história do nosso trabalho, porque de onde começa a dar visibilidade para as dificuldades sociais que vivem as nossas populações. E daí começam a se organizar coletivos de atenção direta a essas populações. Num primeiro momento, muito vinculada às organizações religiosas, e aí nós temos Porto Alegre aqui, que é um exemplo bem importante, né, das quase 300 organizações não governamentais, 94% são religiosas. O trabalho voluntário, a caridade, o assistencialismo são as características que dão origem, porque no primeiro momento é a leitura que a gente consegue fazer desse trabalho. Precisa dar o que falta. Né? E o entendimento é que dando comida, resolveremos o problema da fome. Dando roupa, resolveremos o problema do frio. Né? E aí a gente vai avançando nessa história e vai construindo novas compreensões. E aí a teologia da libertação ela é fundamental para a gente romper com essa perspectiva assistencialista e pensar a perspectiva emancipatória. Né? Então vejam que a nossa história particular precisa ser valorizada para a construção desse campo que hoje nós estamos chamando de educação social. Depois a gente tem aqui no período da redemocratização o crescimento das organizações não governamentais. A gente dedicaria assim, um dia inteiro de estudo, seria bem interessante, porque tem um porquê, né? Eu chamo na minha tese de gestão estratégica da pobreza. O Estado se onerando da sua responsabilidade. A maioria de vocês estão em organizações governamentais. Eu venho de organização não governamental enquanto educadora. A crítica que eu empenho é a seguinte, é de que nós precisamos nos dar conta de que nós temos objetivos emancipatórios, mas dentro da política a gente tem que resolver o problema da política. Então o nosso objetivo ele vai ficando escanteado. Né? Como é que a gente consegue alcançar a emancipação do sujeito quando a gente está lá vinculado à meta, quando a gente está vinculado a um convênio que acaba em 2 anos e que precisa ser renovado, mas se não for renovado aquele projeto, programa deixa de existir. Isso é direito do cidadão que nós atendemos, mas não é, porque se a gente deixa de existir o direito, deixa de estar ali, de estar presente. O sujeito não pega esse direito como seu, nós estamos dando ele, retirando ele o tempo todo. Né? Então, para poder pensar que esse período é o período onde mais cresce o campo social, né? Mais cresce o trabalho do educador social, onde mais a gente consegue alcançar profissionais e multiplicar esses profissionais, mas também tem uma questão importante de se pensar. Há objetivos bem claros, que a gente, na intenção de fazer acontecer, coisa que não está acontecendo, vai lá, se organiza coletivamente, cria uma organização, convenia e tem a melhor intenção e faz o melhor trabalho que a gente consegue dentro das condições que nos são dadas. E a gente
gente tem também um marco importante, que a partir de 2004 a gente tem a implementação do SUAS, que é onde a gente encontra hoje o maior número de educadores sociais atuantes. Então, a educação social ela não está só para o trabalho na assistência social, mas é onde ela se desenvolve prioritariamente, porque hoje o educador social é a equipe mínima do SUAS. Né? E essa equipe mínima do SUAS, ele minimamente tem que ter esse lugar reconhecido e tem que ter, né, uma atenção dedicada à sua formação. Gente, então aqui eu não vou entrar nisso porque a gente não vai ter tempo, mas, enfim, para pontuar mais ou menos em que momentos a gente encontra essas perspectivas, né? Pode passar. E aí, qual a diferença entre educação social, educação formal e educação não escolar? Ou escolar, não escolar. Na história, e a gente pode dizer que nós vivemos uma história recente, né? Porque a história do Brasil não é uma história de tanto tempo assim. Quem é da área da história vai dizer, vai confirmar isso, que para ser fato histórico, o período tem que ser bem maior do que aquele de 10 anos que a gente fica remetendo, né? Mas a gente sabe que historicamente, nessa recente história, vários foram os nomes que foram sendo dados a esse trabalho. Então, na política da assistência, antes mesmo de ser política, a gente teve lá os programas de apoio socioeducativo e meio aberto. Velho esse negócio, apoio socioeducativo e meio aberto. A gente teve os projetos os projetos extra-classe, programas de contraturno escolar. Esses nomes, esses lugares que foram sendo criados, esses programas dentro da assistência social antes de ser a política que nós temos hoje, foram demandando espaço para a atuação de um profissional que não era um psicólogo, que não era um assistente social, que todo mundo já sabe que faz, mas que fazia um trabalho no atendimento direto às crianças e adolescentes, principalmente, porque nessa época a gente olhava para crianças e adolescentes. Historicamente, a gente começa esse trabalho olhando para criança e adolescente. Né? Lá, desde 84, o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, então a gente começa, o fato social, o problema social começa a ser visibilizado por esse grupo populacional. Depois é que a gente vai ampliando. Mas a gente tem alguns teóricos que vão... falta 20 minutos, né? A gente tem aí alguns teóricos que vão colocando em xeque categorias conceituais. E a gente teve uma autora muito importante, que é a Maria da Glória Gon, que ela vai trabalhar dentro da perspectiva do não formal. Ela vai desenvolver... Hoje nós entendemos como categorias conceituais, mas para a época foi bem importante para a gente entender o que era educação formal, o que era educação não formal e o que era educação informal. Então, esse trabalho estava dentro do não formal, porque o formal, por óbvio, é o sistema educacional, né? Formal seria as ações formalizadas, institucionalizadas. O não formal seria as não institucionalizadas. Por que hoje eu estou chamando de categoria conceitual? Porque para a época foi importante, só que as nossas práticas elas são institucionalizadas. Nós não podemos mais dizer que elas não são institucionalizadas, que elas não são formais, elas são formais. Nós não temos um currículo oficial, mas nós temos um conjunto de projetos, programas, ações que definem por onde eu começo e onde eu quero chegar com essa população. Então, nós não podemos mais dizer que não é não formal. Então, hoje a gente tem colocado nesse lugar. Então, foram categorias conceituais importantes para a gente entender em que lugares se discute diferentes tipos de educação. Né? O informal, então, só para dizer que é aquele das relações, do encontro, das pessoas que se encontram, que conversam, das relações familiares, das relações sociais mais amplas como um todo. Certo? A gente tem também um grupo de autores que vai colocar todo esse trabalho, vai atribuir todo esse trabalho ao aspecto da educação não escolar. E a gente tem uma história para contar sobre isso também, né? O não escolar para se distanciar do que é escolar, como negação, inclusive. Né?
né? Inicia como negação à escola, como entendendo a escola como um lugar que não deu certo, uma educação que é falha, que não é completa. Então, esses autores vão colocar todas essas ações que são não escolares, né, que são fora da escola, como não escolar. Nós temos feito uma discussão aqui bastante ampla dentro dessa universidade, com colegas que não são da área da educação social, mas que trabalham com programas e projetos que nós podemos identificar como não escolar. E nós temos o seguinte entendimento, que o não escolar é tudo que está fora do sistema escolar. Aí cabe muita coisa, né? Aí cabe desde aula de balé até cursinho pré-vestibular, trabalho nos ONGs. O que mais? Grupo de yoga. Gente, um grupo maravilhoso que eu descobri num bairro aqui, dentro de um condomínio que as pessoas se encontram toda semana. Os moradores de um condomínio se encontram toda semana para discutir coisas do cotidiano, como desde manutenção do próprio apartamento, enfim, vão chamando, eu lembro de um relato chamado a dona da ferragem para falar sobre a diferença de parafuso, não sei o quê. Isso é não escolar. Por quê? Porque tem uma certa dinâmica, tem uma periodicidade de encontros, mas não é social. O social está circunscrito dentro de uma categoria específica de sujeito. Né? O recorte de classe dele marcado. Não só, mas principalmente, o recorte de classe marcado. Então, a educação social, ela está nesse lugar do não escolar, porque ela não é sistema de ensino oficial, mas ela não pode ser considerada como não escolar, como todo que não escolar é tudo que não está na escola, mas que tem organização, mas que tem objetivo, finalidade, periodicidade. Estou chegando no fim. Então, educar no social. Quais são os desafios de educar no social? E aí eu vou falar para os educadores sociais. Né? Quem não é educador social, nesse momento me desculpa. Nós temos feito algumas defesas e isso tem se atualizado com bastante velocidade. Quando a gente vai discutir profissionalização desse trabalho, a gente começa a pensar no status oficial, esse lugar que a gente ocupa, que não é mais voluntário, que não é do cara que quer só doar coisas, né? Nós recebemos para isso, nós somos contratados, nossas carteiras são assinadas com essa expressão, isso muda o status, e por isso a gente vai falar de educação popular depois. Muda o status. Esse lugar é o lugar do profissional, eu recebo para isso. O que eu faço para além disso é uma coisa particular de cada um, como, por exemplo, ter a minha prática com princípios fundamentados na educação popular. Né? Mas isso não é uma obrigatoriedade, porque eu não posso obrigar que um profissional tenha isso como um requisito mínimo. É claro que, por exemplo, algumas instituições fazem seleções com base nesse perfil, porque somos desejantes desse perfil, porque a gente entende, pela tradição que nós temos, que essa perspectiva teórica e metodológica, ela faz muita diferença no trabalho que a gente vai empenhar com as nossas populações. Que não é só de trato com a meninada lá e ocupar o tempo deles e fazer projetos maravilhosos, mas é de construção de uma consciência. E para isso, só ser profissional, e aí não é só o educador social, são todos os profissionais. Então, qualquer profissional que tiver, isso é uma opinião minha, né? Fundamentos teórico-metodológicos na educação popular vai, de fato, fazer uma diferença nesse mundo que a gente tanto precisa, né? Mas aqui são alguns aspectos que são desafios para a gente, quando a gente pensa essa questão da profissionalidade, né? Compromisso social e profissional. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, o seu Rafa era o diretor do lugar que eu trabalhava, ele era uma pessoa incrível. Eu aprendi muita coisa com ele, mas ele era um assistencialista de carteirinha. Vocês têm que vestir a camiseta, porque esse é o trabalho de vocês, a gente tem que vestir a camiseta. Não era voluntário. Eu vou vestir a camiseta de um trabalho voluntário que eu vou fazer em outro lugar. Aí eu posso dizer que eu vou vestir a camiseta. Né? Eu era profissional, eu tenho que minimamente responder aspectos de ética profissional. Eu tenho que ter um conhecimento mínimo do que eu faço, porque eu estou sendo remunerada para isso. E é um pouco a crítica que a gente faz no mundo das ONGs. A gente tem as ONGs que se constituem dos movimentos sociais, que vem de um trabalho de base, que tem uma compreensão do que é esse trabalho, e as ONGs que foram criadas em nível nacional, que vão para as capitais, locam escritórios e executam projetos
todos os territórios do município. Qual o compromisso? E qual a responsabilidade técnica? Menor ainda. Então, são duas linhas que nós temos que equilibrar nessa ação, né? Que é a compreensão daquilo que a gente faz e a compreensão técnica do que eu faço também. Que nós estamos a construir. Isso ainda está em construção, uma vez que a gente não tem um respaldo oficial disso, é a defesa que eu faço, né? A leitura que eu faço. Saber diferenciar a dimensão pedagógica da sua ação. Aqui tem uma coisa que eu acho que é bem importante para a gente pensar. Nós temos, e aí das minhas experiências, né, enquanto coordenador de serviço de convivência, não, na época não tinha esse nome, mas hoje é serviço de convivência, a gente dizia que todos os profissionais eram educadores. Desde a pessoa da limpeza, da cozinha, o educador, da assistente social, o psicólogo. Isso era bem importante para nós, envolver todas as pessoas. Eu lembro que a nossa reunião de equipe era com todos. Se não tinha todas as pessoas na reunião de equipe, a reunião não era de equipe. A reunião não era só os técnicos, não era só os educadores. Era também dos serviços gerais, era também da cozinheira, era também de todas as pessoas que compartilhavam daquele espaço. E naquela época a gente defendia que todos eram educadores sociais. Quando a gente começa a fazer discussão sobre a profissionalidade desse trabalho, a gente precisa pensar sobre, bom, se todos são educadores, então, o que faço eu? Né? O que faço como educadora social? Qual é a diferença do meu trabalho como educadora social para o trabalho da assistente social? Porque da psicóloga me parece que está... Quem é psicóloga aqui? Então, o psicólogo me parece que está num conflito, né? A gente não confunde. Alguns pedagogos gostam de confundir, né? Vamos falar a verdade, alguns pedagogos gostam de confundir com psicólogos, né? Mas os educadores não. Os educadores às vezes se confundem com os assistentes sociais. Que é um conhecimento bem específico, né? E o assistente social parece nem ser. Tá? Essa distinção, eu estou usando o caricato agora nesse momento. Mas só para dizer que, bom, há uma necessidade de poder dizer, então, qual é a diferença do educativo que faz todos esses profissionais para o trabalho que eu, educadora, faço. Então, a diferença que nós estamos fundamentando quando a gente vai defender que a educação social é educação, é que nós temos um aspecto pedagógico, que é circunscrito ao educador social. Então, todos os profissionais têm uma dimensão educativa na sua ação. Por quê? Porque recebem as pessoas, porque encaminham, porque dão orientações, porque fazem oficinas, inclusive, né? Os assistentes sociais, os psicólogos fazem grupos, trabalham em oficinas, tem uma dimensão educativa, mas o que é nosso é pedagógico, é a nossa ciência. Né? A nossa ciência eu não gostaria de dizer a pedagogia, tem colegas que defendem que é a pedagogia, para não confundir com o curso de pedagogia, porque né, de nada a gente quer se comparar a esse curso porque forma especificamente para a escola. Mas o nosso trabalho é pedagógico. Tem uma especificidade que é nossa, um domínio que é nosso, uma ciência que nós vamos ter que escrever. Talvez esse curso possa nos ajudar a reconhecer isso na nossa ação, né? Quando a gente for a olhar para as nossas práticas de maneira mais contemplativa, a gente possa identificar o que é o pedagógico que a gente fala lá no dia a dia. Uma reflexão crítica da realidade, gente, não dá para achar que tão assim que querem, né? Pessoal, né? Não se ajuda, olha aí, a gente já tem 10 anos ali com a família, já tendo neto, bisneto daquela senhora, Dona Maria, e tá aí, ó, não se ajuda, não faz nada para melhorar de vida, continua a mesma história, lá vê a Dona Maria. Todo mundo tem uma história da vida. E a gente achar que, bom, é isso mesmo, não se ajuda e ela não mudou o status da realidade dela porque ela simplesmente não quis. Mas poder fazer uma leitura mais crítica da realidade e compreender o que levou a Dona Maria a não conseguir alcançar isso nos 10 anos que a gente atende ela a família dela nessa instituição, por exemplo. Porque nós temos uma lógica hoje que é de culpabilizar o sujeito pela condição de vida. Então a culpa é nossa porque somos deficientes.
E é do sujeito porque não faz coisa, é apático, é desinteressado, só quer receber Bolsa Família, o valor maravilhoso, ajudou a vida das pessoas. Eu valorizo muito Bolsa Família, eu acho que é um programa excelente. Mas eu estou caricaturando aqui porque é os ditos populares, né? De quem olha para esse lugar, para esse trabalho, para essas populações e enxerga uma única imagem, né? Que é a imagem social que se quer da nossa sociedade. E o profundo conhecimento que cerca este campo e saber dizer o que faz, gente. Saber dizer o que faz. Quantos de vocês, quando disseram que eu sou educadora social, tudo isso, que legal! As pessoas, a reação das pessoas, né? Que legal! Ai, que lindo! E aí nós, na reação, né? A gente tenta explicar, mas não consegue também alcançar a complexidade do que se faz. Ah, não, porque eu faço oficina, porque eu atendo os jovens. Isso é um aspecto, mas é muito mais complexo. Então, construir essa compreensão e poder dizer o que a gente faz. Eu sou educadora social, eu sou uma profissional de campo social. A minha atividade é necessária para que a política funcione, para que a política chegue no sujeito. Tanto quanto psicólogo, tanto quanto assistente social. Mas eu posso dizer isso, né? Para as pessoas entenderem também isso, não é construção de reconhecimento social. E aí meu colega Santiago tem toda a razão, né? De lá para cá. Nós aqui no esforço de explicar e as pessoas não tentando entender. Gente, já acabou? Já acabou? E aí a perspectiva que agora a nossa colega Tanise vai entrar, ela tem 20 minutos. Sim, a gente até desculpa porque a gente vai estender um pouquinho mais hoje, né? Acho que também tem a questão de que é bem importante esse primeiro momento para a gente ir pensando, tá, do que a gente está falando e qual é a perspectiva que a gente está priorizando nesse momento, né? Bom, tá, a Karine iniciou a fala dela perguntando o que é educação social. E daí agora a gente acrescenta a essa pergunta educação social e educação popular é a mesma coisa? O que é educação popular? O que é educação social? A gente já ouviu falar em educação popular no nosso trabalho ou fora do espaço de trabalho? Em outros lugares? Bom, e daí assim, para vocês também saberem do lugar que eu estou falando, assim, né? Essa questão de o que é educação social, o que é educação popular, essa coisa, tá, mas é a mesma coisa, todo educador social é um educador popular, sim, não. Isso aí me veio na cabeça quando eu entrei na área da educação social para trabalhar como educadora social. Lá com o Abel, no São Rua, aqui dentro de Alceu. E daí eu me questionei, bom, eu vim de uma trajetória da teologia da libertação. Desde os 13 anos de idade, lá eu adolescente, lá no interior, participava de grupo de jovens, pastoral da juventude, comunidades eclesiais de base. E daí nisso eu adentrei na esfera da educação popular e fui compreendendo o que era a educação popular e fui pautando a minha prática muito pela educação popular. Aí então, depois de muito tempo, quando eu vim trabalhar como educadora social, num curto tempo, que eu acho que essa experiência ela foi bastante significativa, embora tenha sido um período curto, eu comecei, tá, mas espera aí então, educador social não é educador popular. Que eu sabia muito bem, eu tinha muito claro para mim o que era educação popular. E daí eu comecei a entrar em crise, assim, né, de, poxa, realmente, educador social e educador popular não é a mesma coisa. Educação social e educação popular não é a mesma coisa. E daí, para responder isso, uma das questões que eu acho principal é o seguinte, pode passar. O que é educação popular, então? E daí, bom, eu sou da área da história, sou formada em história, faço mestrado em educação aqui na Faculdade de Educação,
pensando a educação popular na universidade? É possível? Qual é a relação entre educação popular e universidade? E daí é o seguinte, bom, educação popular, daí a gente precisa ir na história. Né? A mania de historiador é buscar o contexto de tudo, né? A gente tem que... Mas é muito importante a gente retomar algumas coisas. Um educador popular, que se chama Carlos Rodrigues Brandão, que é uma referência assim, no Brasil, como educador popular, na perspectiva da educação popular, ele traz que a gente precisa pensar, tá, quando que começa a educação popular? E daí ele vai dizer que nas primeiras comunidades, ainda no modo tribal de organização, no modo mais comunitário, de organização das primeiras comunidades, das primeiras civilizações, das primeiras organizações sociais da humanidade, houve uma divisão do saber. Em que sentido? Houve uma divisão do saber porque houve uma divisão do trabalho. Vamos pensar lá na Grécia Antiga. Existiam aqueles que trabalhavam, produziam, eram responsáveis por produzir o alimento, produzir, enfim, as estruturas, produzir o material necessário à nossa subsistência. E existiam aqueles que não trabalhavam, que pensavam, os filósofos, por exemplo. Existiam os escribas, que eram responsáveis pelos escritos, pelos registros daquela comunidade. Então, o que acontece? Houve uma divisão do saber que foi acompanhada pela divisão do trabalho. Existem aqueles que executam e existem aqueles que pensam. A gente poderia fazer uma associação com isso hoje, né? O quanto está dissociado o nosso corpo da nossa mente. Né? Então, é uma histórica divisão que chega com consequências até o nosso dia de hoje, que foi dividido nessa questão do saber. Alguns pensam, outros executam. E essa divisão, enfim, acompanha o modo como a nossa sociedade organiza hoje. Pensando nisso, nessa divisão, bom, aqueles que pensam e que detêm o conhecimento e o saber, existe relacionado a esse saber um poder. São eles que dominam aquela sociedade. São eles os responsáveis pela liderança daquelas comunidades. O que pensa, não o que executa. Então, historicamente, com a divisão do trabalho, com a divisão do saber, há uma divisão de poder. Uns detêm o poder e outros deles é retirado o poder, porque neles está a dimensão do material, do fazer. E o poder ele está relacionado ao saber. Pensando nisso, então, quando se pensa a questão, o Brandão vai dizer que a primeira educação popular é aquela para pensar, não, peraí, só um pouquinho. Também existe um saber, que é aquele saber que está relacionado ao fazer, não ao pensar apenas, mas aquele saber que está relacionado ao fazer, à prática. Então, quando a gente começa a pensar que, então, existe um saber relacionado também à prática, essa é a primeira dimensão da educação popular. É um saber que ele vem oriundo do ato de fazer. Historicamente, então, na nossa sociedade, ao longo do desenvolvimento, passa lá por diferentes modos de produzir as necessidades básicas, a gente chega no modo com o qual a gente vive hoje, que é o modo de sociedade capitalista, que a gente, enfim, não vamos deter aqui agora. Mas o que acontece? Esse modo de produzir, que então divide a sociedade em duas camadas, em duas classes sociais, ou seja, aqueles que detêm os modos de produzir a nossa subsistência e aquele que não tem os meios de produzir a subsistência, aquele que só tem a sua força de trabalho para vender para aquele que tem os meios de produzir. Então, a nossa sociedade, estruturalmente, no sistema capitalista, é dividida em classe trabalhadora e burguesia, né, que tem ainda esse nome, que são aqueles que detêm os meios de produção, as formas de produzir a subsistência. Nessa perspectiva, a educação popular, ela vai conseguir dizer, bom, a concepção de educação popular, ela é favorável a um projeto de sociedade e não ao outro. A educação popular está do lado, é uma prática que está relacionada à classe trabalhadora e não está relacionada à burguesia.
Então, a educação popular é um projeto de educação que visa a pensar a realidade daqueles que fazem, executam o saber que está na prática e não o saber que está apenas na teoria, né? E depois a gente vai ver que um elemento importante da educação popular é o conceito de praxis, ou seja, não existe teoria indissociada da prática e não existe prática dissociada da teoria. As duas coisas, elas caminham juntas. Por isso também que a gente está aqui hoje, né? Porque a gente entende um pouco isso. Tá, mas então nessa perspectiva estrutural de sociedade capitalista, no seu modelo neoliberal que nós ainda vivemos, e a gente está vendo isso hoje, porque a força que está voltando a questão do privado sobre o público, das privatizações, né? Então isso a gente está vendo, né, bastante forte no Brasil, novamente, que começa lá na década de 90, década de 80, lá na Europa, e chega na década de 90 aqui, o neoliberalismo, com uma reestruturação do modo de produzir riqueza, do modo de produzir as nossas necessidades básicas. Antes a gente tinha aquele, vocês já viram aquele filme do Charlie Chaplin, daquela linha de montagem onde o trabalhador ia lá e batia o martelo? Com essa nova estruturação, aquela estrutura lá que a gente tinha de produzir no modo fordista, hoje nós avançamos para um outro modo que se chama toyotista, que vem lá das fábricas de montagem do Japão, barará, barará, tá. Mas o que importa disso? Importa que uma das características que faz nesse novo modo de produzir, uma das características que nos afeta muito é que a gente não se reconhece mais enquanto classe trabalhadora. Imagina, eu sou assistente social, eu sou psicóloga, eu sou educadora social, eu não sou classe trabalhadora. Sim, gente, nós somos classe trabalhadora. O dono do mercadinho da esquina é classe trabalhadora. Sei lá, o cara que trabalha no banco como gerente é classe trabalhadora. Gerdau, o dono da Gerdau, burguesia, né? Um dos grupos mais poderosos do Brasil, dono da Rede Globo, burguesia, né? A gente sabe que se no nosso país existe 1% detém, sei lá, 70%, 80% da riqueza do nosso país. E nisso está a nossa, né, divisão e a nossa desigualdade social, de renda, enfim, né, mais escabrosa no nosso país, e não só no nosso país, mas principalmente em toda essa América Latina, né, e nos países África, enfim, outros lugares que a gente, de capitalismo que a gente chama dependente. Mas, enfim, só voltando um pouquinho, o que então acontece nesse novo modo de produzir? A gente não se reconhece como classe trabalhadora. Se a gente não se reconhece como classe trabalhadora, a gente não consegue identificar, tá, mas que projeto de sociedade a gente quer enquanto classe trabalhadora? E que projeto de educação a gente quer enquanto classe trabalhadora? E daí a gente vai ver, agora eu falo de educação, que daí assim, educação popular, ela não é a mesma coisa que educação do popular. E a gente vai ver que a concepção de educação popular, ela tem um contexto. Ela surge num determinado período. Educação do popular é quando a gente começa a pensar, por exemplo, que uma escola que seja para todos, né, uma educação que seja para todos. Antes a educação era restrita aos filhos das elites, e agora não, a gente tem que ter uma escolarização, uma educação para todos. Isso não se trata de educação popular. Educação popular, ela surge na década de 60, eu acho que pode passar. Educação popular, que se diferencia de educação do popular, não é aquele gurizinho lá, arranhento lá da que a gente trabalha, ele precisa de uma educação, é tão mal educado, precisa de uma educação. Não se trata disso, a educação popular. A educação popular é uma concepção, um projeto de educação, que é favorável a uns e é contrário a outros. Né, que tem princípios, que tem valores, que é um processo pedagógico, é uma teoria, é uma concepção metodológica e prática de trabalho com a classe trabalhadora.
Bom, e daí o que acontece? Na década de 60 é o que se conceitua, se sistematiza, na verdade, o que seria então o conceito de educação popular, que é o que a gente conhece hoje, né? Então, essa concepção de educação popular, ela começa então na década de 60. O que acontece? Na América Latina vivia-se todo um movimento repressivo das ditaduras civis militares que estavam dificultando a organização do povo, dificultando, enfim, todo um histórico de ditadura que vem a tentar acabar com aquilo que se tentava fazer, né, uma possível reforma agrária, uma possível reforma de base, lá com o João Goulart, enfim. Mas o que acontece? A educação popular, ela surge da organização do povo. Então, a educação popular, ela tem uma dimensão que é da organização. Ela não é só uma metodologia pedagógica, ela não é só reivindicar o saber da classe trabalhadora. Ela é também uma reivindicação pelo poder da classe trabalhadora. Então, por isso, acho que volta só ali. Por isso que a educação popular ela é entendida como um trabalho coletivo organizado pelo próprio povo, classe trabalhadora, que se desenvolve no interior das práticas sociais e políticas, para além da esfera da educação. Ela reivindica uma educação, um projeto de educação? Sim. E esse projeto de educação, ele pode estar na escola? Pode. Ele pode estar na esfera da educação social? Pode. Mas ele não é restrito a esse espaço. Ele concebe um projeto de sociedade. E ele surge da organização, do trabalho do povo lá na nossa comunidade, lá na organização, na reivindicação pelas melhorias do nosso bairro. Esse movimento de organização popular é o que também constitui a educação popular. Eu digo também, porque ela é prática metodológica, ela é organização popular, e ela também pode estar pautando a nossa prática enquanto educação social. Para mim e para outros teóricos, qual é a principal diferença entre educação social e educação popular? A educação social, ela está, digamos, mais próxima da esfera do Estado. Nós executamos uma política de assistência social, mesmo em espaços que são considerados da sociedade civil. As nossas entidades conveniadas, elas são espaços importantes da sociedade civil, mas elas executam uma política de assistência social e nisso uma gama de profissionais comprometidos nessa execução. A educação popular, ela não está na esfera do Estado, ela não está próxima da esfera do Estado. A educação popular, ela é resistência. Ela questiona o modelo de Estado que nós temos. Ela é contrária ao projeto de sociedade capitalista que nós temos. Então, a educação popular, como prática metodológica, ela pode estar conosco na nossa tarefa de professor, de educador social, de assistente social, de psicólogo. Por isso que a gente fala que não existe um profissional que vai ser educador popular. Educador popular tem também essa questão de se reconhecer e ser reconhecido como educador popular. Mas educador popular está no âmbito da militância, do engajamento, da concepção que nós temos de sociedade, de Estado. Nós podemos, por exemplo, ter um curso de educação social com perspectiva da educação popular, que é o que a gente tenta fazer, né? As noções. Mas a educação popular, ela não é institucionalizada, ela pode estar nas instituições, né? Deveria, né, estar nas nossas instituições, mas ela não é institucionalizada. Ela pode estar na universidade? Pode. Podem ter grupos na universidade, grupos na escola, que trabalhem com a perspectiva da educação popular? Sim. Mas ela não é a instituição.
a instituição ela trabalha na perspectiva da educação popular. Então, como perspectiva teórica metodológica, é aí que a gente se apropria do acúmulo teórico metodológico da educação popular e de todos os educadores que se sistematizaram ao longo da história a perspectiva da educação popular. Então, a educação popular ela não é uma atividade pedagógica mas um trabalho coletivo em si mesmo. Ou seja, é o momento em que a vivência do saber compartilhado cria a experiência do poder compartilhado. Então, a educação popular ela tem muito a ensinar às nossas instituições de como compartilhar o saber e o poder. E aí a gente chega em Paulo Freire. Paulo Freire, enquanto um dos principais teóricos que não é ele não chegou a elaborar o conceito de educação popular. Ele, enfim, com toda a sua gama teórica, ele traz as concepções que vão formular depois essa concepção de educação popular. Mas Paulo Freire, enfim, é a principal referência da educação popular no Brasil. Né? E essa concepção ela se estrutura justamente em contraposição a essa lógica de Estado colonizado, de país dependente, né, colonizado pela Europa, enfim. Então, ela surge, a concepção de educação popular surge a partir da perspectiva da libertação. Na década de 60, na América Latina, surge a pedagogia da libertação, a filosofia da libertação, a teologia da libertação, nessa perspectiva de romper com essa lógica colonizadora, romper com essas amarras que nos colocam como países dependentes, subdesenvolvidos, seja lá qual que for o termo. Então, a libertação ela não é a mesma coisa que liberdade, e ela não é um termo individual. Quando a gente vê lá que Paulo Freire conceitua a questão da conscientização, da libertação, não se trata de eu te conscientizar, é nós coletivamente que nos conscientizamos, que nos libertamos. E a libertação ela tem que ser na esfera da sociedade, na esfera da estrutura social. A gente precisa se libertar desse modo de produzir que a gente, né, que nos subordinou enquanto classe trabalhadora. E daí, só para encerrar, então, essa é a última lâmina, né? Paulo Freire tem muito a nos ensinar, né, e a nos ajudar a pensar a educação popular, a pensar a educação social, a pensar a nossa prática, a pensar a universidade, a pensar a escola. Né? Então, vários, enfim, toda a obra dele, a gente poderia indicar por isso, né? Mas, enfim, esse ano completa 50 anos da pedagogia, do escrito da pedagogia do oprimido, que eu acho que é uma das principais obras dele, né, enquanto educador popular. Então, se alguém não leu, quiser ler, Pedagogia do Oprimido é algo que a gente precisa muito para pensar na nossa realidade, na nossa situação, no nosso trabalho. Para aqueles que não querem chegar a se aventurar tanto, né, Pedagogia do Oprimido é uma leitura densa, é uma leitura complexa. Paulo Freire não é porque a gente acaba fazendo uma romantização e qualquer coisa a gente coloca uma frase do Paulo Freire lá, e não é isso, tem toda uma teoria, toda uma perspectiva teórica, metodológica, enfim, que é muito complexo. Então, se a gente não quer começar lendo Pedagogia do Oprimido, acho que uma das principais para a gente ler e começar a leitura de Paulo Freire é Pedagogia da Autonomia. Eu acho que a leitura acaba fluindo um pouco melhor e nos ajuda muito a pensar a nossa prática. Mas enfim, falei demais. Não fiquem só em Pedagogia da Autonomia, porque ela não é representativa da obra do Paulo Freire. Acho que é bem importante isso. Não posso dizer que conheço Paulo Freire só porque li Pedagogia da Autonomia. É muito pouco para dizer que sabe o que é Paulo Freire. Porque se nós estamos todos os dias com os sujeitos, que são os sujeitos que nós chamamos da exclusão, a possibilidade que nós temos de construção de um outro mundo está aqui, está com a gente. Nós temos essa possibilidade, só que a gente só vai alcançar isso
quando a gente conseguir fazer uma leitura crítica da realidade, quando a gente conseguir dizer qual é o projeto de sociedade que a gente defende. E que a organização que eu estou vinculada defende também. Porque nós usamos Paulo Freire de maneira desenfreada. Todos os projetos político-pedagógicos das organizações começam com o epígrafe de Paulo Freire. Todos, gente. Eu não li todos, mas eu posso apostar com vocês. Daí eu procure nas organizações de vocês e confirme no próximo encontro. Dizer que usa Paulo Freire, ou escrever isso, né, nas suas linhas institucionais, não é representativo daquilo que ele faz na prática. Então, tecer o nosso trabalho, seja de educador, de assistente social, de psicólogo, enfim, os profissionais que forem, numa perspectiva de educação popular, é a possibilidade de mudança de fato. Do contrário, a gente vai tender à reprodução, que é onde nós nos encontramos hoje. Se a adaptação social é tranquila, na Europa isso é fato dado, nós tendemos a pensar que fazemos práticas emancipadoras, mas na realidade, sem reflexão crítica sobre o que fazemos, elas são meras reproduções sociais. Por quê? Porque não muda nada na vida daquele sujeito. Né? Agora também tem uns aspectos bem difíceis de pôr na balança, que é como é que a gente percebe que mudou de fato. E a gente não vai falar sobre isso porque a gente está ensinando. A gente quer que vocês continuem pensando, saiam daqui com vontade de voltar e com ganas de ler o material que vai estar disponível para vocês. Concordam, não concordam, tem outras perspectivas, sugestões, enfim, fiquem bem livres para escreverem as suas reflexões, colocarem lá no Google, dicas e tal, tudo mais. Mas assim, ainda para contemplar, alguém tem alguma pergunta, alguma colocação assim, ó? Pode falar? Não? Ninguém levantou o braço aqui? Tá. Gente, a nossa verdade não é única. Nós estamos aqui para ser contestadas, acho que isso é muito importante. Essa é a leitura que nós fazemos. Outras leituras são possíveis.